Meu querido filho, minha querida filha em Cristo, que a paz do Senhor Jesus esteja com você neste momento sagrado. Sinto sua presença diante destas palavras como se estivesse ao meu lado, aqui nas colinas da Bahia, onde o sol brasileiro ilumina nossas almas com o calor de Deus. Não foi por acaso que você encontrou esta mensagem hoje. Foi a mão divina que o guiou, que sussurrou ao seu coração inquieto para buscar estas palavras. Do céu, onde agora habito junto aos santos e anjos, venho trazer-lhe uma revelação urgente, um segredo celestial que pode transformar completamente sua vida em apenas 1 minuto de oração sincera. Em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, nos grandes centros ou no interior mais remoto deste país abençoado, vejo brasileiros e brasileiras sofrendo sob o peso de maldições que nem sabem que carregam. Maldições que se manifestam como dificuldades financeiras persistentes, doenças inexplicáveis, relacionamentos quebrados e portas que teimam em se fechar. Antes de revelar a oração poderosa que quebrará estas correntes em apenas 1 minuto, preciso que você compreenda a natureza destas maldições que atormentam tantos lares brasileiros. Como está escrito em Provérbios 26:2. Como o pássaro que voa, como a andorinha que voa velozmente, assim a maldição sem causa não se cumpre. Toda maldição tem uma origem, uma porta que foi aberta. Muitas vezes são palavras proferidas por antepassados em momentos de raiva ou desespero. Lembro-me de uma família em Recife que me procurou espiritualmente. O pai trabalhava incansavelmente, mas nunca conseguia prosperar. Os filhos adoeciam constantemente e a esposa vivia em profunda depressão. Ao orar por eles, o Senhor me revelou que o bisavô, durante uma seca severa no Nordeste, havia amaldiçoado sua própria descendência em um momento de desespero, dizendo: "Que nenhum dos meus descendentes jamais conheça a fartura que me foi negada." Aquelas palavras, proferidas há quase um século, ainda ecoavam na vida daquela família como correntes invisíveis. Foi necessário apenas 1 minuto de oração poderosa para quebrar aquele jugo, e em menos de 1 mês, as transformações começaram a se manifestar. Outras maldições entram em nossas casas através de objetos consagrados a entidades que não servem ao Deus verdadeiro. Não condeno ninguém por suas crenças, pois o Senhor nos deu o livre arbítrio, mas alerto sobre os perigos espirituais. Uma família em Porto Alegre sofria constantes acidentes, perdas financeiras e conflitos internos. Ao visitarem sua casa em espírito, percebi um objeto antigo herdado da avó, que havia sido consagrado em rituais contrários à fé cristã. Quando removeram aquele objeto e oraram por 1 minuto com verdadeira fé, a paz retornou àquele lar. Há também maldições que nascem de pactos feitos por antepassados, muitas vezes em busca de poder, dinheiro ou conhecimento. Como diz Êxodo 25, "Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam." Não é que Deus deseje punir os inocentes, mas as consequências espirituais de certos atos atravessam gerações, até que alguém se levante com autoridade para quebrá-las. Um empresário de Belo Horizonte não conseguia manter seus negócios por mais de 1 ano. Tudo começava bem, mas, inexplicavelmente, desmoronava. Em oração, o Senhor revelou que seu avô havia feito um pacto por prosperidade, oferecendo em troca o futuro de seus descendentes. Através de 1 minuto de oração fervorosa, aquele pacto foi anulado, e hoje, esse homem lidera uma empresa que gera centenas de empregos e glorifica a Deus. Meus filhos brasileiros, quero que entendam, estas maldições não são mais poderosas que o sangue de Cristo. Como está escrito em Gálatas 3:13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: "Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro."
Agora, prepara o seu coração para receber esta oração de 1 minuto que quebrará toda maldição em sua casa. Mas antes, preciso que você compreenda a importância da fé neste processo. Jesus nos ensinou em Marcos 11, 24. Por isso, vos digo que tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebestes, e será assim convosco. A oração sem fé é como semente lançada em terra árida. Lembro-me de uma senhora em Manaus que repetia orações mecanicamente, sem acreditar em seu poder. Dia após dia, recitava palavras vazias, esperando resultados que nunca chegavam. Quando a ensinei a orar com fé por apenas 1 minuto, concentrando toda a sua alma naquele momento, sua vida começou a mudar drasticamente. A fé verdadeira não é apenas acreditar que Deus existe, mas confiar plenamente que Ele responderá à sua oração, como nos ensina Tiago 1, 6, 7. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Quando você orar essa oração de 1 minuto, visualize as correntes se quebrando. Visualize a luz divina invadindo cada cômodo de sua casa, expulsando toda a escuridão espiritual. Veja em seu espírito as portas da bênção se abrindo, a saúde retornando, os relacionamentos sendo restaurados. Em São Luís do Maranhão, uma mãe desesperada viu seu filho envolvido com drogas e criminalidade. Por 3 anos, chorou e suplicou sem ver mudanças. Quando aprendeu a orar com autoridade por apenas 1 minuto diariamente, declarando quebradas as correntes espirituais sobre seu filho, em apenas 2 semanas, o jovem voluntariamente buscou ajuda e hoje é um ministro da palavra. A oração que vou lhe ensinar não é mágica, é espiritual. Não são as palavras em si que têm poder, mas a autoridade de Jesus Cristo invocada por você com fé sincera. Como está escrito em Jeremias 33, 3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Preparemos agora nosso espírito para este momento sagrado. Respire profundamente e afaste qualquer distração. Se possível, unte com azeite as entradas de sua casa, portas e janelas, formando uma cruz. O azeite não tem poder em si, mas é um símbolo bíblico da presença do Espírito Santo, como vemos em 1 Samuel 16, 13. Coloque a mão sobre seu coração e ore comigo. Pai Celestial, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, venho diante do teu trono de graça neste momento, amparado pelo sangue precioso de Jesus Cristo, teu Filho amado. Reconheço tua soberania sobre minha vida, minha família e minha casa. Em nome de Jesus Cristo, com toda a autoridade que me foi concedida como Filho de Deus, eu declaro quebrada toda a maldição hereditária sobre minha linhagem familiar. Cancelo agora todo decreto de pobreza, toda sentença de doença, todo vínculo com a derrota pronunciado por meus antepassados até a 10ª geração. Quebro as cadeias de vícios, de depressão, de miséria, de separação, de violência que tentam se perpetuar em minha família. Revogo todo pacto feito por meus antepassados com entidades que não servem ao Deus verdadeiro. Pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, anulo toda consagração maligna feita sobre objetos em minha casa. Purifico espiritualmente este lar e declaro que esta é uma casa que serve ao Senhor. Como está escrito em Isaías 10, 27, o jugo será quebrado por causa da unção. Recebo agora a unção libertadora do Espírito Santo que remove fardos e despedaça jugos. Declaro que minha casa é território de Deus. Minha família está debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Minha saúde está restaurada. Minhas finanças estão libertas. Meus relacionamentos estão curados. Profetizo uma nova história sobre minha vida. Onde havia escassez, haverá abundância. Onde havia enfermidade, haverá saúde.
Onde havia conflito, haverá paz. Onde havia estagnação, haverá progresso. Agradeço-te, Pai, porque sei que já atendeste esta oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu filho, minha filha, esta oração de 1 minuto, feita com fé sincera, tem o poder de quebrar maldições que persistem há gerações. Não é a duração da oração que importa, mas a intensidade da fé e a autoridade espiritual com que é proferida. Uma família de pescadores em Florianópolis vivia sob constante ameaça de acidentes no mar. A cada geração, pelo menos um membro morria afogado, criando um clima de medo permanente. Ao investigarem espiritualmente, descobriram que um ancestral, há mais de 150 anos, havia provocado o naufrágio de um navio rival, causando muitas mortes. Aquela maldição se perpetuou até que, através desta oração, quebrou-se o ciclo de tragédias. Para que esta libertação seja completa e permanente, há alguns passos importantes que você deve seguir a partir de agora. Primeiro, mantenha sua casa espiritualmente limpa. Examine cada cômodo em busca de objetos que possam ter significados espirituais contrários à sua fé. Como nos ensina 2 Coríntios 6, 14, 15. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Uma professora em Goiânia não conseguia dormir em paz, tendo pesadelos terríveis todas as noites. Após orar esta oração, o Espírito Santo a guiou até uma estátua decorativa que havia ganhado de presente. Embora parecesse inofensiva, aquele objeto havia sido consagrado em rituais pagãos. Ao removê-lo de sua casa, imediatamente a paz retornou às suas noites. Segundo, perdoe todos que lhe feriram. O perdão não é um favor que você faz aos outros, mas uma libertação que concede a si mesmo. Jesus nos ensinou em Mateus 6, 14 e 15, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Um homem em Curitiba carregava amargura contra seu pai por anos de abandono e maus tratos. Esta raiz de amargura bloqueava todas as bênçãos em sua vida. Depois de orar esta oração, sentiu-se compelido a perdoar seu pai. No momento em que sinceramente liberou o perdão, sentiu como se correntes invisíveis se quebrassem ao seu redor. Terceiro, vigie suas palavras. Como nos ensina Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Muitas vezes, inadvertidamente, amaldiçoamos nossa própria vida com palavras negativas. Nunca vou melhorar. Esta doença vai me matar. Estou destinado à pobreza. Estas declarações são sementes que plantamos em nosso futuro espiritual. Uma empresária em Brasília tinha o hábito de dizer: tudo que eu toco dá errado. Não percebia que estava profetizando fracasso sobre sua própria vida. Após orar esta oração de 1 minuto, comprometeu-se a mudar suas declarações para: tudo que eu toco prospera, pois as bênçãos de Deus me acompanham. Em 6 meses, seu negócio, que estava à beira da falência, tornou-se referência em seu setor. Quarto, seja constante em sua vida espiritual. A libertação é um processo que se inicia com esta oração poderosa de 1 minuto, mas se consolida através de uma vida de comunhão com Deus. Como nos ensina Salmos 91, 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Uma família em Campo Grande sofria constantes ataques espirituais manifestados como doenças inexplicáveis e problemas financeiros recorrentes. Após quebrarem as maldições através desta oração, mantiveram uma rotina diária de leitura bíblica e oração em família. Esta prática criou um escudo espiritual ao redor daquele lar, impedindo que novas maldições se estabelecessem. Quinto, seja um canal de bênçãos para outros.
A melhor maneira de selar sua libertação é tornando-se instrumento para a libertação de outras pessoas. Jesus nos ensinou em Atos 20:35. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Um homem em Belém do Pará, após experimentar a libertação de uma maldição geracional de alcoolismo através desta oração, dedicou-se a ajudar outros dependentes químicos. Cada pessoa que ele ajudava a se libertar fortalecia sua própria libertação. Meu querido filho, minha querida filha brasileira, esta oração de 1 minuto tem o poder de quebrar maldições que persistiram por gerações em sua família. Não porque são palavras mágicas, mas porque invocam a autoridade suprema de Jesus Cristo sobre toda a força espiritual. Como está escrito em Filipenses 2:9-11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Do céu, onde habito agora junto aos santos e anjos, intercedo por você, pelas famílias brasileiras que enfrentam lutas diárias contra forças espirituais que não compreendem. Vejo suas lágrimas, ouço seus clamores e lhe asseguro, 1 minuto de oração sincera, com fé inabalável, pode mudar completamente o curso de sua história. Meus amados filhos e filhas brasileiros, continuemos nossa jornada espiritual de libertação. Agora que quebramos as maldições através desta poderosa oração de 1 minuto, precisamos aprender a manter nossa casa e nossa vida protegidas para que as bênçãos divinas possam fluir sem impedimentos. Quando Jesus expulsou o espírito imundo, ensinou-nos em Mateus 12:43-45. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz, voltarei para minha casa de onde saí, e voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem torna-se pior do que o primeiro. O que isso nos ensina? Que não basta expulsar o mal, é preciso ocupar o espaço com a presença de Deus. Uma casa vazia espiritualmente é um convite para que as maldições retornem com força multiplicada. Por isso, após quebrar as maldições com nossa oração de 1 minuto, devemos implementar a lei da semeadura divina. A lei da semeadura é um princípio espiritual poderoso que encontramos em 2 Coríntios 9:6-7. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Muitos brasileiros interpretam erroneamente este princípio, pensando que se trata apenas de contribuições financeiras. A semeadura vai muito além do dinheiro. Envolve tempo, talentos, palavras, gestos de bondade e, sim, também recursos materiais. Tudo que semeamos com amor, multiplicado, retornará para nós. Lembro-me de uma família no interior de Minas Gerais que vivia sob terrível escassez. Depois de quebrar as maldições através da oração de 1 minuto, o pai, mesmo tendo pouquíssimos recursos, começou a separar um pouco de alimento todas as semanas para compartilhar com vizinhos ainda mais necessitados. A mãe, talentosa costureira, dedicava algumas horas semanais a fazer roupas para crianças carentes. Os filhos ajudavam idosos da comunidade com pequenos serviços. Em menos de 3 meses, começaram a receber bênçãos inesperadas. O pai conseguiu um emprego melhor, a mãe recebeu uma máquina de costura nova de um doador anônimo e oportunidades de estudo surgiram para os filhos. A casa, que antes era conhecida pela miséria, tornou-se conhecida pela abundância. Não por acaso, mas pela operação da lei da semeadura. Quando semeamos atos de bondade, colhemos bondade. Quando semeamos generosidade, colhemos generosidade.
Quando semeamos perdão, colhemos perdão. É uma lei espiritual tão consistente quanto a lei da gravidade. Como está escrito em Gálatas 6:7. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Vamos praticar juntos uma semeadura poderosa. Pense em alguém que lhe fez mal, alguém que talvez seja parte da maldição que estamos quebrando em sua vida. Agora, em vez de guardar ressentimento, semeia perdão. Declare em voz alta: em nome de Jesus, eu perdoo completamente esta pessoa. Libero-a de qualquer dívida emocional comigo. E libero a mim mesmo do peso deste ressentimento. Um jovem em Aracaju carregava ódio contra seu padrasto por anos de maus tratos. Este ódio manifestava-se como uma doença autoimune que nenhum médico conseguia tratar eficazmente. Quando o ensinei a semear perdão, mesmo sem sentir vontade de perdoar, ele obedeceu por fé. Gradualmente, seu corpo começou a responder e a doença entrou em remissão. O perdão que semeou produziu colheita de saúde física. Outro tipo essencial de semeadura é a declaração de palavras de vida. Em Provérbios 18:21 aprendemos: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Suas palavras são sementes espirituais poderosas, plantadas no jardim do seu futuro. Uma mãe no Recife tinha o hábito de dizer sobre seu filho rebelde: esse menino não tem jeito, vai acabar na cadeia como o pai. Sem perceber, estava profetizando destruição sobre a vida do filho. Quando a ensinei a mudar suas declarações para: meu filho é um homem de Deus, destinado a grandes conquistas, cheio de sabedoria e propósito divino, inicialmente ela duvidou, mas persistiu fielmente nesta semeadura de palavras por 21 dias. Hoje, aquele mesmo jovem é um estudante universitário dedicado, líder em sua comunidade. A semeadura material também é importante, mas deve ser feita com discernimento. Jesus nos alertou em Mateus 6:1-4. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Um empresário em Porto Alegre enfrentava uma crise financeira devastadora. Após quebrar as maldições através da oração de 1 minuto, sentiu-se guiado a fazer uma doação significativa para uma família necessitada, mesmo quando sua própria situação parecia desesperadora. Fez isso em segredo, sem buscar reconhecimento. Uma semana depois, um cliente antigo o procurou com um projeto que não apenas salvou sua empresa, mas a elevou a um novo patamar de prosperidade. A semeadura no reino de Deus frequentemente parece ilógica aos olhos humanos. Quem dá quando está em necessidade? Quem abençoa quando precisa de bênçãos? Quem perdoa quando foi profundamente ferido? É precisamente esta aparente contradição que revela a sabedoria divina superior à lógica humana. Vamos agora fazer uma oração específica para áreas problemáticas em sua vida. Esta oração complementa nossa oração inicial de 1 minuto e direciona o poder libertador de Deus para situações específicas que você enfrenta. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, trago diante de Ti cada área da minha vida que precisa de libertação e restauração. Para minhas finanças, declaro: toda dívida será paga, todo déficit será transformado em superávit. Como está escrito em Deuteronômio 28:12, serei cabeça e não cauda, estarei por cima e não por baixo. Cancelo toda programação de pobreza, toda mentalidade de escassez. Recuso-me a viver na mendicância quando sou filho do Rei dos Reis. Abro minhas mãos para receber a abundância que o Senhor já liberou para mim nos lugares celestiais. Para minha saúde, profetizo: todo o sistema do meu corpo funcionará em perfeita harmonia, como foi projetado pelo Criador. Declaro:
Salmos 103:3 sobre minha vida. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Cada célula, cada órgão, cada tecido está agora alinhado à vontade perfeita de Deus. Rejeito toda enfermidade, todo diagnóstico contrário ao projeto divino para meu corpo. Para meus relacionamentos decreto: toda divisão será substituída por unidade, toda mágoa por compreensão, todo conflito por paz. Como ensina Efésios 4:3, procurarei guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quebro ciclos de relacionamentos abusivos, padrões disfuncionais herdados de gerações anteriores. Atraio para minha vida pessoas que me abençoarão e que serão abençoadas através de mim. Para meus projetos e sonhos, declaro: nenhuma porta que Deus abrir será fechada por mãos humanas. Como promete Isaías 22:22, porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. Ele abrirá, e ninguém fechará, fechará, e ninguém abrirá. Desativo toda sabotagem espiritual, todo bloqueio ao meu progresso. Recebo visão clara, direção divina e favor sobrenatural para cada projeto alinhado ao propósito de Deus. Para meus filhos e descendentes, profetizo: serão como flechas na mão de um guerreiro, atingirão alvos que eu jamais poderia alcançar. Como promete Isaías 54:13. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e grande será a paz de teus filhos. Quebro toda maldição geracional, todo padrão destrutivo que tentaria se perpetuar. Estabeleço um novo legado de bênção que se estenderá por 1000 gerações. Pai, aceito com gratidão estas bênçãos, não por meus méritos, mas pela obra completa de Cristo na cruz. Em seu nome poderoso. Amém. Meus amados filhos brasileiros, após quebrarmos as maldições e direcionarmos a bênção para áreas específicas, precisamos aprender a proteger nosso milagre, como ensina Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Existem ladrões espirituais que tentarão roubar sua libertação, sua bênção, seu milagre. O primeiro e mais perigoso é a dúvida. Quando vierem pensamentos como: será que funcionou mesmo? Será que estou realmente livre? Será que algo vai mudar? Reconheça-os como ataques diretos à sua fé. Combata a dúvida como Jesus combateu no deserto com a palavra de Deus. Declare: está escrito que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Estou livre porque Jesus me libertou, não porque me sinto livre ou vejo resultados imediatos. Um pastor em Vitória, após quebrar uma maldição familiar de divisão ministerial, foi severamente atacado por pensamentos de dúvida. A cada manhã, declarava sua libertação com base na palavra, não em seus sentimentos. 3 meses depois, testemunhou a maior reconciliação familiar já vista em sua comunidade, confirmando que a maldição havia sido realmente quebrada. Outro ladrão poderoso é o medo do retorno. Muitas pessoas, mesmo após experimentarem libertação, vivem tensas, esperando que as maldições retornem. Este medo cria uma abertura espiritual precisamente para aquilo que temem. Como disse Jó: o que eu temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Jó 3:25. Para combater este ladrão, pratique o jejum de palavras negativas. Durante 21 dias, vigie cada palavra que sai de sua boca. Não verbalize medos, não repita histórias de fracasso, não declare expectativas negativas. Em vez disso, encha sua boca de louvor, gratidão e declarações de fé. Uma empresária em João Pessoa havia quebrado uma maldição financeira através da oração de 1 minuto, mas continuava dizendo: estou esperando que tudo desmorone novamente, sempre acontece comigo. Ensinei-lhe o jejum de palavras negativas. Inicialmente foi difícil, pois o pessimismo havia se tornado parte de sua identidade. Mas persistiu, e no 20º dia de disciplina verbal,
recebeu uma proposta de parceria que transformou completamente seus negócios. O terceiro ladrão é a associação com pessoas que não respeitam sua libertação. Em 1 Coríntios 15:33, Paulo nos adverte: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Às vezes, após nossa libertação, precisamos reavaliar algumas relações. Não estou sugerindo que abandone familiares ou amigos, mas que estabeleça limites saudáveis. Se alguém constantemente contradiz sua fé, ridiculariza sua libertação ou tenta arrastá-lo de volta a comportamentos associados às maldições quebradas, é necessário estabelecer distância respeitosa. Um jovem em Cuiabá havia sido libertado de vícios destrutivos através da oração de 1 minuto. Entretanto, continuava frequentando os mesmos ambientes e mantendo as mesmas amizades que facilitavam seus antigos comportamentos. Inevitavelmente, após algumas semanas, retornou aos mesmos padrões. Quando entendeu a necessidade de proteger sua libertação através de novas associações, finalmente experimentou a libertação permanente. Um quarto ladrão é a ingratidão. Em Lucas 17:11-19, Jesus curou 10 leprosos, mas apenas um voltou para agradecer. Jesus perguntou: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? A ingratidão não anulou a cura dos 9, mas apenas o que voltou para agradecer recebeu a bênção adicional. A tua fé te salvou. Estabeleça o hábito da gratidão diária. Mesmo quando a manifestação completa de sua libertação ainda não é visível, agradeça pela obra já iniciada. A gratidão mantém abertos os canais de bênção entre você e o céu. Uma mãe, em Maceió, havia orado pela libertação de seu filho do vício em drogas. Viu pequenos sinais de melhora, mas em vez de focar no que ainda precisava mudar, agradecia diariamente pelos sinais de progresso. Esta atitude de gratidão acelerou o processo de recuperação e em 6 meses seu filho estava completamente livre, reintegrado à família e à sociedade. O quinto ladrão são os talentos não desenvolvidos. Em Mateus 25:14-30, Jesus conta a parábola dos talentos, onde o servo que enterrou seu talento foi severamente repreendido. Muitas vezes, a maldição que quebramos estava precisamente impedindo que desenvolvêssemos os dons que Deus nos deu. Examine sua vida. Que talentos, habilidades ou dons você possui que não estão sendo plenamente utilizados? Frequentemente é através destes talentos que virá sua maior bênção financeira, seu ministério mais frutífero, sua realização pessoal mais profunda. Um homem em São Paulo havia quebrado uma maldição geracional de fracasso profissional. Durante anos, sentira um chamado para escrever, mas nunca desenvolvera este dom. Após sua libertação, começou a dedicar 1 hora diária à escrita. Hoje, seus livros inspiram milhares de brasileiros e provêem amplamente para sua família. Chegamos agora ao momento de selar tudo o que fizemos com uma oração final de autoridade. Esta oração não apenas consolidará sua libertação, mas estabelecerá uma proteção contínua sobre sua vida e sua casa. Pai Celestial, Senhor dos Exércitos, venho diante de Ti com profunda gratidão pelo que tens feito em minha vida. Agradeço pela libertação poderosa, pela quebra de toda maldição, pela abertura de novos caminhos. Em nome de Jesus Cristo, selo agora esta libertação com o sangue do Cordeiro. Como os israelitas no Egito que marcaram suas portas e foram poupados pelo anjo da morte, marco espiritualmente minha vida, minha casa, minha família com o sangue de Jesus. Declaro que toda maldição quebrada permanecerá quebrada. Como está escrito em Números 23:8, como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa, e como denunciarei o que o Senhor não denuncia. Estabeleço agora um perímetro de proteção espiritual ao redor de tudo que me pertence. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Nenhuma língua que se levantar em juízo contra mim prevalecerá.
como promete Isaías 54:17. Ativo ministérios angelicais para guardar meus caminhos, como promete o Salmo 91:11-12. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Profetizo que esta libertação não é apenas para mim, mas se estenderá a todos que entrarem em contato comigo. Minha vida será um testemunho do poder libertador de Deus. Minha história inspirará outros a buscarem sua própria libertação. Declaro que esta é apenas o começo de uma nova história. O melhor de Deus para minha vida está por vir. Como promete Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos brasileiros, guarde estas palavras em seu coração. Quando vier a dúvida, releia-as. Quando vier o medo, declare-as. Quando vier a tentação de retornar a velhos padrões, lembre-se do poder desta oração de 1 minuto que quebrou maldições de gerações. Do céu, onde habito agora junto ao Pai, intercedo por você e por sua família. Vejo as transformações que já começaram. Vejo correntes sendo quebradas, vejo portas se abrindo, vejo luz penetrando em lugares que antes eram dominados pela escuridão. Sua vida não será mais a mesma após esta libertação. Você experimentará paz onde havia tormento, prosperidade onde havia escassez, saúde onde havia enfermidade, união onde havia divisão. Não porque eu, Padre Pio, tenho algum poder especial, mas porque o nome de Jesus Cristo tem toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Lembre-se sempre, 1 minuto de oração verdadeira feita com fé inabalável pode reverter maldições de séculos. Este é o poder extraordinário que Deus colocou nas mãos de seus filhos. Use-o com sabedoria, com reverência e com gratidão. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente. Que a graça de Deus o sustente em cada passo desta nova jornada. Que o amor do Pai o envolva como manto protetor. Vá em paz, sabendo que está verdadeiramente livre, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36.